Eu procuro pessoas que sejam fora da curva de inteligência, que conseguem pensar fora da caixa, grandes, rápidas de raciocínio, eu gosto de gente rápida, lutadora, brigadora, faca na boca, sangue nos olhos. Eu gosto disso, eu prefiro empurrar, segurar um louco do que empurrar um bobo, né? Sejam bem-vindos ao Zanoncast, onde eu te ensino a construir negócios milionários, e no episódio de hoje eu estou aqui com ele, um dos maiores empreendedores do Brasil, Roberto Justus. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Reinaldo. Prazer estar aqui com vocês. E mais uma vez, né? Já fizemos lá um evento com você recentemente e agora nesse podcast aqui, que é videocast ao mesmo tempo. É videocast. Ô, Roberto, conta um pouquinho pro pessoal sobre a sua história. Você já veio de família empreendedora? Como foi a sua infância? Conta um pouquinho pra gente. Bom, a minha vida é interessante nesse aspecto. Meu pai era um imigrante húngaro. Aliás, eu falo húngaro, uma coisa muito difícil de acreditar, mas eu falo. Meu pai e minha mãe imigraram para cá depois da Segunda Grande Guerra, em 49, quer dizer, quase 4 anos depois da guerra, porque os comunistas entraram lá, os russos entraram e falaram, não, já sobrevivemos ao nazismo, agora o comunismo nós não vamos aguentar não. Aí vieram para o Brasil por uma oportunidade que teve. E aí meu pai era um empreendedor nato, ele era um engenheiro civil que tinha uma construtora. E aí ele já chegou no Brasil, já tentou montar o negócio dele, conseguiu montar uma empreiteira, teve empreiteira durante muitos anos. Queria que eu fizesse engenharia civil, eu não quis fazer, fui fazer administração de empresa. Eu não quis continuar, o ramo não me agradava. Ele chegou a ser um grande empreiteiro no Brasil. Na época, construía muito para o governo, hidrelétricas, viadutos, pontes, metrô, fazia grandes obras. Então eu tive uma infância muito confortável. Depois ele teve dificuldade em receber do governo, não diversificou como os concorrentes fizeram. Muitos concorrentes de grandes empreiteiras diversificaram para petroquímica, para construção civil de shopping center, fazendo outras coisas e não só governo. Ele cometeu esse erro. E aí ele acabou tendo que sair do negócio, porque o negócio começou a ir mal. E aí no fim eu fui fazer minha carreira sozinho, entrei na publicidade em 1981, achando que esse mercado poderia crescer bastante, observando o mercado achei que seria bacana. E aí o resto é história, fiquei quase 40 anos, 36 anos na publicidade. Aí saí da publicidade 36 anos depois e hoje estou com 7 negócios, 4 no mercado financeiro e 3 em tecnologia. E quando você percebeu que você iria se tornar um dos principais empreendedores do Brasil, estava claro para você? Você traçou, você projetou isso daí ou acabou acontecendo? Bom, primeiro eu agradeço, né, de você me incluir nesse hall de principais empreendedores. Eu não sei que ranking é esse, mas realmente eu sempre fui muito inquieto, né, Renato? Muito inquieto. Sempre quis fazer as coisas acontecerem, sempre fui muito determinado e falando, eu vou construir uma história. Eu gostaria que meus filhos um dia olhassem para a história do pai e se orgulhassem de ter construído algo. Né? Ser empreendedor é gerar emprego, é gerar riqueza para o país, é fazer alguma coisa acontecer, é fazer diferença no mercado, é ter algum negócio que realmente seja admirado pelos outros, da forma que ele se conduz, da forma que ele se comporta, seja prestação de serviço, como eu já fiz, seja produção de qualquer coisa, negócio que eu já entrei na minha vida, mas eu sempre fui muito, vamos dizer assim, muito determinado em relação a esse objetivo. Então eu sabia que algum lugar eu ia chegar, eu só não sabia onde. Ninguém como jovem pode imaginar onde pode chegar. Mas eu observava muito, eu usava como benchmark, como referência, os grandes empreendedores, os grandes empresários. Isso é muito importante, né? Eu acho que o jovem tem que ter a referência para se basear. É a experiência dos outros que você ainda não viveu que pode te iluminar o seu caminho, que pode te dar uma noção e abrir a sua visão, que eu considero uma das forças mais importantes do ser humano é enxergar algo que eventualmente o outro não está vendo. E se enxergar dentro desse contexto. Então, respondendo a tua pergunta mais objetivamente eu me enxergava em algum lugar muito grande no futuro. E eu queria estar lá. Eu não vou passar essa vida para ser medíocre ou ser só mais um. Eu vou tentar ser alguém especial e para isso eu me dediquei bastante. A gente sabe que existem vários empreendedores que acabam não empreendendo porque tem medo. E o medo acaba às vezes travando a pessoa. Você já sentiu medo? E se sim, como que você fazia para
superar o medo? Medo e insegurança são intrínsecos do ser humano, é natural. A gente tem medo quando está numa altura e olha para baixo e tem sensação de frio na espinha. A gente tem medo quando a gente vai enfrentar um projeto e a gente não sabe o que pode acontecer. A insegurança é natural, é super natural. Para entrar em coisa nova, sair da zona de conforto, todos esses aspectos e todas essas situações geram medo e insegurança. Quem disser, mas pode ser o Warren Buffett, pode ser o Steve Jobs, pode ser o Bill Gates, você, eu, qualquer um que está nos vendo agora, disser que nunca teve insegurança ou medo em alguma situação, agora, como você vai enfrentar o seu medo? A coragem foi definida entre as 500 maiores empresas do mundo como um dos itens mais importantes no sucesso delas. A coragem de investir, a coragem de acreditar, a coragem de enfrentar as crises, a coragem de ter criatividade, de não desistir nunca, de ter essa determinação. Tudo isso faz parte, vamos dizer assim, da definição do sucesso. Então, sim, tive medo várias vezes, sim, já tive insegurança, mas eu consegui largamente superar isso fazendo as coisas acontecerem. E não deixando de fazer, e errando, e tropeçando e levantando, e tropeçando e levantando. O bom executivo, o bom empresário acerta mais do que erra, mas vai errar também. Nós sabemos que tem até aquele termo em inglês que diz assim, no pain, no gain. E eu queria saber, nessa linha, se você precisou abrir mão de algumas coisas na sua vida para poder chegar onde você chegou, seja na área dos negócios ou familiar. A gente sempre tem que abrir mão de alguma coisa, porque nunca tudo corre para o mesmo lado ao mesmo tempo. A vida é uma série de compensações. Eu chamo de como se fosse uma maré, ela vai e ela volta, fluxos e refluxos. Nada está ruim o tempo todo, nada está bom o tempo todo. Nada vai funcionar como você sempre imaginou, mas também nada não vai. Então assim, tudo vai ter uma compensação. A questão é você conseguir administrar isso de um jeito em que a coisa boa seja em maior número do que a coisa ruim, né? Então, é muito difícil. Então tive várias vezes na minha vida em que as coisas não caminharam como eu achava que tinham que caminhar. Então cabe a você ter o talento de saber, primeiro, jogar para lucros e perdas os problemas que você vai enfrentar, e você vê que está indo mal, saber sair fora disso, saber corrigir rota quando preciso. Isso é uma coisa da gestão fundamental. A correção de rota, a empresa está caminhando para o abismo, você tem que tirá-la do abismo. O negócio não está indo bem, você tem que identificar os problemas, resolver os problemas e sair do problema. É uma coisa séria, não é brincadeira, não é fácil. Mas todos nós enfrentamos isso o tempo todo. Trabalhar é resolver problemas, a vida toda. Viver é resolver problemas. Então, abrir mão do quê? Abrir mão de vida familiar, abrir mão de tempo livre, abrir mão de lazer, abrir mão de uma série de coisas quando você está focado na construção daquela história. Isso aí vai vir depois, mas sempre com equilíbrio, porque uma vida sem... O que seria das férias se não tivesse trabalho? O que seria o trabalho se não tivesse férias? Se eu ficar só trabalhando e não tiver, a minha mente também vai se cansar e a minha produtividade vai cair. Eu preciso ter também o momento do lazer, o momento do descanso, o momento da família, senão nada vai funcionar. Então, este equilíbrio que a pessoa tem que buscar. Mas a gente abre mão de muitas coisas em prol de outras. Isso é um fenômeno que atinge a todos. E você até comentou lá no evento que você participou que o seu primeiro casamento, seus filhos mais velhos acabaram sentindo um pouco mais. Mas, sem dúvida. Que você estava ali naquele momento de ascensão empresarial e você comentou que você saía, eles estavam dormindo e você chegava e eles já estavam dormindo. Eu sempre fiz o possível para estar muito próximo deles e compensá-los, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a qualidade de relacionamento em termos, pelo menos, de tempo passado ao lado das crianças, hoje, com as minhas duas filhas menores, é muito maior do que na época. Hoje eu posso me dar o luxo de buscá-la na escola, levar no dentista, fazer coisa que eu não podia fazer, as mães tinham que fazer. Era totalmente diferente. Hoje, inclusive, as mulheres trabalham muito mais do que na minha época. Assim, também, às vezes, então, a divisão de tarefas é muito maior, mas a gente já tem estrutura. Então, quando não pode ir, você tem estrutura, tem babá, tem coisa que no passado era um pouco diferente, né? Não é que não tinha, mas era um pouco diferente. Então, tudo isso são as compensações que você tenta dar, né, porque meus filhos querem me matar quando eu falar, pai, mas você foi super presente com a gente. Eu sei que eu fui, filho, mas assim, quando eu não fui, vocês nem sabiam, que vocês eram tão pequenininhos, e era a época que eu realmente estava alucinado com o trabalho. Não, bacana. A gente sabe que você é um empresário que está acima da curva. Para quem quer se destacar nos negócios e no mundo empresarial, se você pudesse dar algumas dicas de atitudes que essa pessoa precisa ter, o que você diria para as pessoas?
É difícil você elencar quais são as atitudes, porque é uma série de coisas. Tem uma série de características que, na minha opinião, as pessoas têm que ter. Algumas nós já comentamos aqui. Essa primeira é a determinação, a visão, o foco. Você focar naquilo que você quer ir buscar. Você não desviar a atenção, você realmente acreditar, você ter coragem. Essas são as coisas que você precisa. Mas eu não tenho capital. Vai buscar. Ou tenta fazer sem capital, tenta gerar o capital, tenta fazer... mas eu pulo, mas sempre o né? Ó vida, ó dor, não dá. Tem que ser um eterno otimista. Trabalhar no Brasil, que é um país que o ambiente para o empreendedor é hostil o tempo todo, muito difícil, onde as regras não são claras, onde a lei muda da noite para o dia, onde os impostos são os mais avassaladores da história da humanidade, onde nós temos um sistema político-econômico que interfere no mundo dos negócios demais, onde tem assim, burocracia ao excesso, abrir uma empresa é complicado, fechar uma empresa é complicado. Então assim, você trabalhar num ambiente como esse, se você não tiver muita determinação, se você não tiver muita paciência, se você não tiver muito foco e muita vontade, você vai perecer antes da tua empresa nascer. E você que é empresário, tem muitos negócios, você sabe disso, como é difícil enfrentar isso. E por isso que o brasileiro se tornou dos empresários mais flexíveis, mais criativos do mundo. Todo mundo quer ter executivo brasileiro, porque a gente opera num ambiente que antes era um ambiente inflacionário. Raramente, agora recentemente tivemos um ambiente com juro baixo, inflação baixa. Isso o Brasil nunca viveu. Nunca, desde que eu sou empresário, desde que eu me conheço por gente. Foi a primeira vez. Agora o juro está voltando a crescer graças à incompetência do nosso país, do nosso governo, pós-pandemia, uma série de bobagens foram feitas, o juro está voltando para patamares ainda aceitáveis, ainda patamares de primeiro mundo, 7% ao ano, 6% ao ano, ok. Agora, depois disso já começa a complicar de novo. Mas nós tivemos juro de 2 dígitos durante muito tempo, né, com inflação mais alta. Tal. A inflação agora está crescendo um pouquinho e o juro está subindo junto em virtude disso, né? O câmbio está desvalorizado, quer dizer, na verdade o real está desvalorizado mais do que deveria. Então, estou citando isso para entender um pouco. Esse universo que a gente habita como empresário, ele é complexo demais para que a gente não esteja criativo e consiga sobreviver nele. É muito difícil para o Brasil. Mas é um país que tem riquezas naturais, é um país que tem um povo criativo, tem um mercado gigante. Então tem tudo para poder crescer desde que fôssemos bem administrados. Não, bacana. Eu escutei dizer, não foi da minha época, mas que tinha época de inflação que todos os dias no supermercado tinha que colocar novos preços todos os dias, né? Porque a inflação era diária. Imagina um cara que fazia uma dívida de médio ou de longo prazo, né? Nossa, não tinha como prever, né? Você comprava um imóvel, você pagava 4 vezes o imóvel e você ainda estava pagando só juros e correção monetária. O valor do principal, vamos dizer assim, a amortização do principal vinha depois de não sei quantas décadas para você conseguir pagar. Era uma loucura. Você nunca saberia o preço final do imóvel que você está comprando. Hoje não, hoje você tem uma condição muito melhor de fazer dívida de médio e longo prazo. Isso ajudou muito a aquecer a nossa economia. Ô Roberto, a gente vê pessoas, empresários que trabalham e não veem resultado no final do mês. Para essa pessoa virar a chave, transformar num negócio lucrativo, o que você diria? Você acha que é um erro, às vezes, de mercado? Você já fechou algum negócio? O que você diria para essas pessoas que se esforçam e não veem o resultado? É muito difícil avaliar sem saber que tipo de negócio a pessoa está, que tipo de erro ela está cometendo, como é que eu vou analisar. Pode ser gestão. Tem uma série de aspectos que podem estar errados. Ele pode estar no mercado competitivo demais errado e ele está agindo errado. Ele pode estar precificando errado o produto dele, ele pode estar gerindo mal o negócio dele, a gestão é ruim, ele pode estar fazendo uma série de coisas, ele pode não estar preparado para competir com os competidores dele, ele pode ter uma equipe errada contratada, tantas coisas que muitas variáveis, tantas variáveis que o empresário pode estar cometendo de erros que não dá para a gente analisar assim, seria até uma coisa um pouco irresponsável. Mas eu digo assim para as pessoas, se você está num negócio e você, por um período razoável de tempo, percebe que o negócio não está decolando, seu produto ou seu serviço não está sendo aceito como você gostaria no mercado, você não está vendendo ou não está conseguindo prestar o serviço, se você é bom você se coçar e fazer alguma coisa, porque não é que existe um baú sem fundo e que você pode ficar jogando o prejuízo lá para dentro, você vai quebrar de um jeito que você não volta mais. Às vezes é melhor fechar, né? É melhor começar um outro negócio. Outra coisa, se você perceber. Se você não conseguir identificar os erros e não conseguir corrigir a rota, sai fora. Perfeito. E para quem é pequeno e médio empresário,
para poder ter uma empresa milionária, quais são os principais requisitos ou elementos na sua visão? Depende do setor, depende do que está fazendo. Todo mundo tem que começar pequeno um dia, né? Essa coisa acontece com as pessoas quando ela está no negócio certo, na hora certa, quando ela está trabalhando direito, quando ela está fazendo... Não tem erro no mercado, como o Brasil, com o tamanho que ele tem, com as variáveis, com tantas variantes que nós temos de oportunidade. Se você está no negócio certo, se você contratou a equipe certa, se você está trabalhando direito, a chance de você crescer é muito grande. As dores do crescimento são enormes. É sempre que eu falo, passar a arrebentação é complexo. Quando você está nadando no mar, você está tranquilo. Agora, vem aquelas ondas gigantes. Para você continuar a entrar para mar aberto, que aí é outro cenário, você tem que passar aquela arrebentação. Essa é uma prova enorme para o empresário executivo. Aí quando chegou no mar aberto, ufa, passei as ondas, mas e aí? E olha para frente para você ver o que você tem para nadar. Aí vem mais complicação. Aí é o gigante do mar que está na tua frente. Então, tudo isso são os desafios que o empresário acaba passando. Ah, estou pequenininho no raso, estou me controlando. Quero ir para mar aberto, tem que passar a arrebentação. Esse é o primeiro momento, onde estão os grandes players. Eu brinco com uma história que eu sempre falo, se você quer nadar com tubarões, seja um deles. Se você for um peixinho e for nadar com tubarão, eles vão te comer. O tubarão é um bicho ético, né? Essa é uma frase que eu gosto, porque ele não sabe que o tubarão ele não é um predador antiético. Se ele morder um surfista, morder você no mar, a tendência é ele ir embora. Ele percebe que a tua prancha, a tua perna não era o que ele precisava comer. Ou a não ser que ele esteja muito faminto, ele vai te devorar. Ou quando você começa a sangrar, vem os outros te morder um pedaço também. Mas eles não fazem isso, raramente o tubarão ataca um ser humano, sabia? Você pode, inclusive, meus filhos foram para as Bahamas e nadaram com 40 tubarões em volta. Eu tenho esse vídeo. Caramba. Você vai alimentando eles com carne ali, com um negócio no braço de aço, eles vão comendo aquilo e não vêm em você. Eles não querem a pessoa. Então, eu dou esse exemplo, que no mercado é a mesma coisa. Você quer ser um tubarão, quer nadar com eles, você tem que ser um deles. E para ser um deles, você precisa passar a arrebentação, ir para o mar aberto e saber jogar o jogo dos grandes. Senão você nunca vai ser grande. Muito difícil. E outra coisa, como é que você faz para ser aceito nesse clube dos grandes? Sendo competente, trabalhando com lealdade, fazendo um trabalho correto, não manipulando os negócios, preços, etc., para poder ganhar mercado, fazendo as coisas direito, você vai ser respeitado e admirado. E aí você é aceito no grande clube dos grandes empresas. Não é fácil, não. Falando de networking, né? Que você sempre trabalhou com publicidade a vida inteira e teve a oportunidade de estar com os maiores players do Brasil. E você construiu esse legado que a gente vê que os seus relacionamentos são assim, desde presidentes a famosos, você hoje circula com muita facilidade. Você diria que para o empresário que quer crescer, ele tem que trabalhar nesse sentido para estar onde os grandes estão? Absolutamente correto. Relacionamento é tudo, em todos os negócios. Teu relacionamento com os seus funcionários, dentro de casa. Teu relacionamento com os seus fornecedores. Importantíssimo para produzir as coisas que você precisa. Seu relacionamento com o mercado financeiro, quando você precisa buscar financiamento. Seu relacionamento com a clientela. Seu relacionamento com os seus concorrentes. Tudo isso vai fazer você poder andar dentro desse ambiente. Se você ficar recluso lá como um ermitão e não criar relacionamentos, você está morto no mercado. Em todos os sentidos. Então, é fundamental. Eu vendia um intangível chamado ideia. Então você imagina que difícil que é prestar um serviço onde você vende ideia. Vender ideia para quem? Para os clientes. Relação, como é que é com os clientes? Você tem que ir para frente dos clientes, tem que ter uma relação boa com os clientes, para eles te aceitarem, para eles te respeitarem, para eles ouvirem as suas ideias, para eles aceitarem, que é muito difícil. Uma coisa é vender uma ideia, outra coisa é produzi-la, né? Então, ver pronto é uma coisa. Receber. Então, assim, o relacionamento com os clientes cria uma confiança importante para que essa confiança se transforme em resultado de negócios fechados. Né? Eu falo do poder de persuasão, né? Que é uma das forças que eu apresentei ali no teu evento, que é a força que você tem de convencer as pessoas de alguma coisa. Para isso, as pessoas têm que estar... A pessoa, para se convencer de alguma coisa, tem que primeiro acreditar que você acredita no que está vendendo. Segundo, ela tem que estar apta a ouvir e entender o que você está falando. Quando você tem relacionamento bom com essas pessoas, eu já te conheço hoje, para te vender uma ideia vai ser muito mais fácil do que se eu não tivesse relação nenhuma com você. Então você vai criando uma empatia, Então isto que move o mundo, todas as relações. Os grandes países se relacionam na ONU para fazer as coisas acontecerem no mundo. Do grande ao pequeno, a Dona Maria se relaciona com a vizinha para poder pedir um açúcar emprestado. O mundo gira em volta dos relacionamentos.
Tem uma frase que diz que o sucesso deixa rastros. E você, apesar da gente não se conhecer, o seu nome, o legado que você construiu, deixa ecos na economia. Então, mesmo você não estando lá, as pessoas falam de você, comentam sobre você, então também ajuda a abrir portas, porque você construiu todo esse legado, né? Eu sempre falo para as pessoas, você citou no começo aqui do nosso bate-papo sobre o coaching. Para você buscar um coaching, o que eu olho? Esse cara tem um resultado que eu tenho, ou que eu gostaria de ter? Porque hoje é muito fácil, a pessoa faz um curso de coaching e acha que já pode virar um coach. De clichê. Mas qual que é seu resultado, caramba? Eu quero ganhar 10 milhões. Você já ganhou 10 milhões? Eu quero ter um iate, um azimut de 40 metros. Você já tem? Se eu quisesse ser coach, eu podia ficar muito rico. Poderia, isso, né? Porque eu tenho uma história que prova que eu sei o que eu estou falando. Exatamente, é isso aí. E você é a mesma coisa. Exatamente. Você está fazendo esse tipo de trabalho com muitos empresários, etc. Meio que você me falou que isso é uma coisa que você está devolvendo para a sociedade que a sociedade te deu, só que você tem 12 empresas nas costas que dão resultado, entendeu? Então você é empresário, empreendedor, e aí você quer fazer esse tipo de coisa, que eu acho legal. Eu já fiz vários, eu fiz um projeto, né, que é executivo de sucesso. Eu gravei 42 vídeos dos mais diversos assuntos, um negócio bem legal de fazer. Nem ganhei dinheiro com isso, mas para mim foi muito bacana poder dividir um pouco, e o que você falou, devolver um pouco para a sociedade aquilo que eu... Então, às vezes eu faço esse tipo de coisa, né? Eu acho, por exemplo, quando eu fiz o evento com você, eu gostei mais da parte de responder perguntas do que de eu fazer a apresentação. Que é muito gostoso essa interação de um empresário tá lá, o cara tem a experiência dele, pô, mas como é que você fez isso, como é que você fez aquilo? É o que eu fiz na minha vida quando jovem, buscar referência, buscar informação, e transformar a referência e informação em algo, em um caminho para mim, entendeu? Então isso foi muito importante. Falando um pouquinho de erros, qual foi o maior erro que você já cometeu no empreendedorismo? Eu já cometi alguns erros, vários erros, né? Eu acho que o maior foi entrar num setor que eu não dominava, acreditando que poderia ser espetacular, vou até nominar ele. Eu entrei, uma vez uns amigos meus chegaram para mim e falaram, olha, temos um negócio que precisa de investimento, mas parece ser espetacular. Então isso foi lá atrás, o Brasil é muito carente em saúde, vamos criar clínicas populares, dar acesso ao povo para consultas médicas baratas. Era R$ 75 a consulta, parecia que estava entrando no Einstein, a clínica era espetacular. Pergunta se não ficou as moscas durante quanto tempo e quanto dinheiro nós tivemos que pôr. Eu perdi um dinheirão nisso. Depois nós tentamos botar um povo que era dono de hospital para ajudar a administrar, os caras do setor. Mesmo assim, foi muito difícil. O povo gozado não ia. A gente não tinha nenhum acordo com o plano de saúde. Então, por vários motivos, o negócio não deu. Então, perdi um dinheirão. Foi mais longe que eu gostaria. Eu devia ter parado na primeira onda. Fui na segunda porque veio esse povo que administra hospitais a ajudar. E mesmo assim não deu certo. Aí eu falei, quer saber, faz o que você sabe fazer. Por que eu fui no mercado financeiro e tecnologia? Tecnologia, primeiro, que eu acho que é o disruptivo, é o que faz a diferença hoje. Então, todos os negócios que eu estou em tecnologia têm a ver com as coisas que eu acredito. No mercado financeiro, eu sempre fui um grande interessado em mercado financeiro. Sempre fui um grande cliente em mercado financeiro, não só em volume que eu estou falando, mas eu não sou tão rico assim, mas eu fui sempre muito interessado. Não é aquele cliente que não sabe o que está fazendo. Você pode chamar de investidor profissional, é o que eu sempre fui. Eu sei exatamente como que eu quis fazer meu dinheiro crescer, que eu ganhei com tanto suor, com tanto sacrifício, que eu não tinha o direito de jogar ele fora de um jeito, ou ficar dependendo de banco, ou de banco me empurrando o produto próprio, tá? Nunca gostei dessas coisas. Por isso que eu montei minha própria administradora de patrimônio, onde a gente pega o melhor que cada banco tem, ou cada fundo tem, ou cada investimento tem, e leva para os nossos clientes. E não fico, né, dependendo de ser mais um número dentro de uma estrutura. Então, a vida sempre foi assim para mim. Então, voltando só para encerrar, erros se cometi, mas soube parar também, jogar fora e não me arrependo. Leite derramado eu não fico chorando. O que eu perdi ali, depois eu ganhei 5, 6 vezes mais com as boas coisas que depois eu fui fazer. É assim que eu tenho que olhar. Bacana. Se você fosse contratar uma pessoa para ser o seu braço direito hoje, quais qualidades você buscaria em uma pessoa? Olha, primeiro que eu procuro pessoas que sejam fora da curva de inteligência, né? Então as pessoas que, eu brinco que Einstein falava, né, que a criatividade é a inteligência se divertindo. Pessoas criativas, que conseguem pensar fora da caixa, grandes, rápidas de raciocínio. Eu gosto de gente rápida, eu gosto de gente, e aí principalmente desse lado, esse é o lado, vamos dizer assim, de características da pessoa determinada, lutadora, brigadora, faca na boca, sangue nos olhos. Eu gosto disso, eu prefiro empurrar, segurar um louco do que empurrar um bobo, né? Eu adoro essa frase, não é minha, mas eu adoro a frase. Então, assim, procuro gente assim, tá? Com muita ambição, mas não é aquela ambição
que passa por cima, que puxa o tapete dos outros, não, porque aí vem o caráter. Pessoa com caráter, pessoa correta, pessoa com ética, pessoa que saiba entender o que é o mundo de hoje, como é que funciona o mundo de hoje. Né? Nós estamos falando em ESG, estamos falando um monte de coisa acontecendo hoje. Então, tá fácil achar uma pessoa com todas essas características, não é fácil. Mas pelo menos boa parte delas eu gosto que a pessoa tenha. Então, os meus sócios são pessoas que eu vejo muito assim, por isso que eu escolhi poucos e bons sócios que tocam os negócios hoje, para que a gente possa fazer a diferença no mercado. O mercado é muito competitivo, rápido, dinâmico, difícil. E se você não tiver a diferença, fizer a diferença, você vai sucumbir rapidamente. A grande maioria falha. Escreve o que eu estou falando, pode ter certeza disso. Pelo menos no Brasil, as pessoas são um pouco interessadas, não estudam quando deveriam, entendeu? Então a gente tem uma carência, a gente tem muita gente inteligente, o mercado financeiro principalmente tem muita águia, o Brasil é bom para burro em vários setores, mas tem muita oportunidade e tem muito, assim, o que eu falo, ser honesto no Brasil não é difícil porque a concorrência é pequena, né? Também estou exagerando dizer que a grande maioria do povo não é desonesto, a gente tem um povo de boa índole, mas tem muita gente malandra e que a gente abre os jornais e vê as notícias todos os dias, a gente fica de cabelo arrepiado de quanta porcaria que eles fazem. Se usassem a inteligência que eles tentam usar para o mal, para o bem, eles iriam muito melhor. Não, aqui se faz, aqui se paga. Não tem como escapar. Você engana alguns por algum tempo, mas não muitos por muito tempo. Então você tem que ser correto no que você faz. Não adianta querer ir pelo caminho mais curto. Você comentou que você não bebe nada de álcool. Não. Eu também não bebo nada de álcool. Eu achei que eu fosse CT, mas você começa a analisar. Jorge Paulo Lemann também não bebe nada. Se eu não me engano, o Donald Trump também não bebe nada de álcool. E o Tony Robbins também não. Eu respeito quem gosta de beber, mas você falou que a gente tem que se preservar e cuidar da nossa saúde, porque não tem como você ser produtivo, ainda mais quando a idade vai chegando, né? A única certeza que nós temos na vida é que o tempo vai passar e a idade vai chegar. É implacável. É implacável. E você falou um pouquinho de você ser previsível, né? Que você não entre em aeronaves com mais de 5 anos. E algumas coisas que eu achei bacana, eu acho legal você comentar com o pessoal sobre previsibilidade. Na verdade é assim. A gente tem uma vida só para viver. Lembra que eu dei o exemplo do Vittorio Gassman, grande ator da minha época? Ele falava, se eu tivesse como numa peça de teatro, eu pudesse ensaiar e depois viver a peça. Não tem como ensaiar a vida. O que a gente tem de defesa? Eu moro numa cidade como São Paulo, é poluída. O que eu posso fazer? Ou eu mudo para uma montanha lá em Campos do Jordão para respirar puro, ou eu vou ficar aqui, não tem jeito. Bom, então isso aqui eu não tenho defesa, eu tenho que respirar esse ar. Já moro num bairro com um ar um pouco melhor, que é o Morumbi, que é um pouco melhor. Agora, eu prezo a minha saúde, eu quero estar vivo o máximo, eu amo a vida. Eu acho que todo mundo, de uma certa forma, gosta de viver. Não conheço poucos que dizem, eu quero morrer, ninguém vai falar isso. Se eu amo a vida, que defesa eu tenho na minha vida? Qual a defesa que eu tenho na minha vida? A defesa que eu tenho na minha vida é o que eu ponho para dentro de mim. É se eu faço exercício, se eu não faço, se eu uso droga, se eu não uso, se eu bebo álcool, se eu não bebo. Então, assim, meus hábitos sempre foram saudáveis. Eu tenho 66 anos, faço check-up todo ano e, por enquanto, estou ganhando o jogo. Não estou infalível. Agora, qual a minha chance de viver até os 100 anos? É muito maior do que quem viveu vida sedentária. Não faz exercício, bebe álcool, fuma cigarro, usa droga. O corpo aguenta quando você é jovem todas essas pancadas, só que a fatura vem lá na frente. Como vem a fatura da desonestidade. Pode fazer um monte de golpinho agora, tá feliz dormindo em casa, uma hora te pegam. Entendeu? Então, sempre tentei ser muito correto com tudo que eu faço, isso me deixa dormir tranquilo. E por outro lado, cuidei muito bem da minha saúde. Não estou isento. De novo, mas um dia Deus me livre acontecer. Pode acontecer. Mas teria acontecido talvez, eu tive um câncer, mas podia ter tido antes se eu não tivesse me cuidado. Tive só depois. Então sempre essa história da estatística, eu sempre fui muito estatístico, né? Então se você não faz certas coisas, a chance de você não ter outras coisas é muito maior. Na história do avião, eu não vou entrar em um avião antigo, num helicóptero velho, não vou porque ou com um piloto só. Se o cara passar mal, o que acontece? Mas é raro. É raro. Mas pode acontecer. A brincadeira é assim da estatística, a chance de um avião cair é muito pequena, é um raio cair na tua cabeça. Uma em 10 milhões ou em 20 milhões. Do avião, bem cuidado. Do avião mal cuidado, cai para 1 em 1 milhão. Ainda é pequeno, 1 em 1 milhão é pequena. Mas onde você prefere sentar quando você está decolando? 1 em 20 ou 1 em 1? Então assim, cada um tem sua escolha. Então eu não vou pular no bungee jump. Mas é seguro. O problema é teu, então vai lá e pula. Eu não vou pular de paraquedas. Mas as pessoas amam, é uma sensação incrível. Possa ter, eu não quero. E se não abrir aquele troço? Mas você fica neurotizado com essas coisas? Não. Não é neurose de ficar o tempo todo, mas é um estilo de vida, é o cuidado
com aquilo que eu ganhei de alguém, ou da natureza, ou da vida, que é a vida que eu ganhei há 66 anos atrás, que meus pais me trouxeram para o mundo. Eu estou tentando estar mais próximo possível de filhos e netos até onde eu puder. Para mim isso é um objetivo, como se fosse um business. E esse objetivo se cumprir, como numa boa empresa, boa gestão, eu faço uma boa gestão daquilo que eu tenho de maior patrimônio, que é o meu corpo. Show de bola. Você comentou lá, que eu anotei, até levei como lição de vida, que me chamou a atenção. Eu acho legal você compartilhar com o público, que as pessoas julgam, pô, ele foi casado não sei quantas vezes, mas você me falou uma frase que, assim, pra mim ali me tocou muito. Cara, eu nunca traí a minha esposa, nunca relei em outra mulher. E essa questão da sua sinceridade, que eu vi o quê? Não tá funcionando, não tá bom, ao invés de ficar enganando, cara, eu vou tentar uma outra vida. E uma coisa que a gente vê que todas as suas ex-mulheres são amigas, gostam de você. Então isso me chamou muita atenção, porque julgar, Roberto, é fácil. Apontar o dedo, tem um monte de gente acham que é o seguinte, esse cara casou 5 vezes, então é playboy, mulherengo. Exatamente. Contrário. Mas isso que você me falou foi totalmente... Durou quase uma década, todos os meus casamentos duraram quase uma década. Enquanto eu estive feliz neles, eu fui o marido exemplar para minhas mulheres, eu estive lá para elas, eu não fiquei pulando para a grama do vizinho. A hora que a grama do vizinho começou a ficar mais verde, eu preferi pastar na grama do vizinho. Eu não tenho essa pulia. Eu ouço muita gente falando, mantém o casamento, que é a tua estrutura tal, e vai pulando a cerca, vai tendo casinhos fora tal. Eu respeito o cara que quer ter esse tipo de vida. Eu não consigo ter esse tipo de vida. Me sentiria muito mal de olhar para minha mulher se eu estivesse fazendo esse tipo de coisa. Eu prefiro ser sincero com ela e dizer, não está dando mais, eu estou interessado em outra coisa. Mas ele troca por mais jovem. Não tem nada a ver com idade. Nada a ver com idade. Naturalmente, você sai de um casamento, a pessoa mais jovem que você, ok, atrai um pouco mais, eventualmente, fisicamente, mas não. Hoje em dia, com a estética, com a medicina, do jeito que está, as mulheres 50 estão maravilhosas. Tem nada a ver com idade. Eu posso me apaixonar por uma mulher da minha idade, não muda nada. Não é questão de idade, é questão de relacionamento. Se as pessoas vêm me dizer que o casamento, você fala em empresa, a maior dificuldade do mundo é você conviver durante décadas e décadas com a mesma pessoa, na mesma rotina, quase todos os dias. Por mais que você construa família e tudo é maravilhoso, é difícil para o homem e para a mulher manter paixão acesa, a libido acesa. É complexo. Quem falar que não é, está mentindo. Não tem nenhum casal nesse mundo que não passa por crise, etc. Tal. Agora, eu fui aprendendo. Eu posso cometer novos erros, os mesmos eu não cometo de novo. Então, é bacana a gente, numa entrevista dessa, também falar um pouco desse do para pessoal. Para as pessoas te conhecerem, porque isso me chamou muita atenção. Não, então, assim, eu sou muito amigo da minha... Primeiro que são mães dos meus filhos. A única mulher que eu casei, que eu não sou amigo, íntimo ainda, é porque eu não tive filho. Então, mas a gente tem o maior respeito e tal. Mas assim, porque se você não sai com drama da relação, com alguma sacanagem, com alguma traição, você não sai por isso... Não tem por que não continuar amigos. Às vezes as pessoas ficam magoadas porque acontecem coisas desse tipo. Não foi o caso em nenhum dos meus casamentos, então as mulheres são minhas amigas, cuidei delas muito bem financeiramente durante todo o tempo. São mães dos meus filhos tiveram o mesmo nível de vida na casa delas que tinham na minha. Claro que é um pouco diferente, mas assim, dentro do nível de conforto o máximo possível. Então, não cuspir no prato que comeu, uma recomendação que eu faço aos homens, que parece ex-mulher então virou um lixo, não pode ser assim. Pelo contrário, mãe de seus filhos, foi tua companheira há tanto tempo, respeito, admiração, tem que manter. Elas frequentam minha casa, a gente viaja junto, minha atual mulher é amiga das minhas ex-mulheres. Então isso para mim, mas isso aqui é uma habilidade que você tem. Não é habilidade, é só ser decente com elas que elas vão ser tuas amigas. Não precisa ter, eu não precisei de advogado, litígio, luta. Pode pesquisar aí qual foi o escândalo que eu tive de qualquer casamento acabar, nenhum. E eu não quero que seja assim. E eu estou agora há 8 anos já com a Ana Paula, muito bem, graças a Deus. Se amanhã, daqui 1 ano, daqui 6 meses, não tiver bom, paciência. Eu só não sei se eu quero casar de novo. Os amigos não aguentam mais ser convidado para casamento. Então, numa idade também que talvez agora já não gostaria mais. Mas eu brinquei com a Paula. Uma coisa muito legal dela, vou contar aqui só para quebrar um pouco o clima que você vai gostar. Falaram para ela assim, cuidado que ele te troca para uma mais jovem no futuro, hein? Ela falou, não, isso não vai acontecer, ela é muito rápida, né? Eu falei, por quê? Eu falei, porque é o seguinte, quando eu envelhecer, ele já morreu. Então não tem como ele me trocar. Nós temos 33 anos de diferença, é muita coisa. Eu tenho 66, ela tem 33, ela é muito madura, mas ela tem razão. Se eu ficar com ela, sei lá, 10, 15 anos, e eu já estou com mais de 80 anos, né? Eu vou trocar ela como? Nem tem como mais. Então foi uma brincadeira, mas foi muito legal. Mas enfim, essa é a essência da história. É construir histórias boas, respeitar essas histórias boas e ser... Enquanto eu estou feliz, eu fico na história. Se eu não estou feliz, eu saio da zona de conforto e vou embora. Para a gente finalizar, qual legado você gostaria de deixar quando você não estiver mais aqui? Como que as pessoas
Como que você gostaria que as pessoas contassem a sua história? Eu acho que eu deixo vamos dizer assim, essa definição para as pessoas, né? Mas quem me conheceu, quem esteve próximo, eu acho que viu, né, a forma que eu agi, a forma que eu conduzia a minha vida, a forma que eu conduzia meus negócios, a minha família. E aí a conclusão tem que ser das pessoas. Acho que seria muito metido da minha parte eu dizer, eu quero ser conhecido como um cara que fez isso, que fez aquilo, que fez aquilo. Eu deixo para eles a definição, mas me considero muito realizado, só que ainda considero que eu posso ainda fazer muita coisa. Eu falo uma coisa muito importante, eu acho que nós empresários brasileiros não somos filântropos como deveríamos, nós não ajudamos tanto quanto deveríamos, né? Tirando um Eli Horn da vida. Agora parece que aquele cara do Nubank também falou a mesma coisa, mas ele é um colombiano. Não é nem brasileiro, mas assim, de querer doar boa parte do patrimônio em vida do que eles fizeram. O Eli já está doando 60% do que ele ganhou na vida. Nenhum brasileiro chega nisso, entendeu? Acho que nós empresários, nós estamos dando 5 ou 10% do que nós temos, é muito. Eu acho pouco. É muito que eu digo, mas é pouco do que nós podemos estar fazendo. Podemos fazer muito mais. Eu me incluo nessa história, né? Quando tem um evento beneficente, a gente vai lá e ajuda, tal, mas a gente dedica pouco tempo para ajudar outros. Em um país com a desigualdade social que nós temos, precisaria muito mais de ajuda dos empresários do que nós estamos fazendo, na minha opinião. Eu tenho tentado fazer, só que eu não faço coisas na luz do dia, não quero ficar mostrando as coisas que eu faço. Eu gosto de fazer as coisas e ajudar quem eu posso, como eu posso, da forma que eu acho que correta, que é a forma quietinha. Não precisa alardear esse tipo de coisa para achar que buscar holofote por causa disso. Mas então queria ser conhecido por ter feito direito às coisas que eu fiz, construído uma bela família, ter feito bons negócios de forma correta, ética, de uma forma decente, e aí ser admirado, ter um nome limpo, tudo isso é muito importante para quando olharem para trás, meus netos, meus filhos, terem um exemplo a ser seguido. Para mim isso já é o suficiente. Muito legal, Roberto. Queria agradecer a sua participação aqui no Zanoncast, foi um prazer e uma honra te receber aqui no nosso programa. O prazer foi todo meu e adorei ter te conhecido, adorei fazer aquele teu evento lá e hoje estar aqui com você mais uma vez. Obrigado.